Agora a parte 2 do episódio 14 das Olimpíadas, onde a gente vai focar mais exclusivamente na Olimpíada de Tóquio, agora de 2020/2021, e nas nossas recomendações e nos blocos de acontecimentos. Valeu aí e curtam o episódio. Beijo. Em 2020 aconteceu uma coisa que mudou o mundo, que é um pequeno vírus aí que mudou o mundo e obrigou a Olimpíada ser adiada, né? E em 2021 tivemos a 32ª Olimpíada, eu me confundi agora, tivemos a 32º Jogos de Verão em Tóquio, no Japão. Então, primeiramente eu queria comentar da abertura, que eu acho assim, uma das coisas que o vírus tirou da gente, eu acho, a abertura da Olimpíada de Tóquio. Porque assim, eu comentei com o Robson, eu acho assim, uma das coisas boas que a Olimpíada trouxe, uma das coisas boas... Como é que eu vou formular essa frase? Que eu quero formular ela de uma forma que não saia errado. Mas vai, foda-se, vai. Uma das coisas boas dessa pandemia foi o fato de a Olimpíada ter acontecido em Tóquio. Porque assim, se tem um lugar que é para acontecer um evento que vai reunir o mundo, esse lugar é o Japão. Porque assim, o japonês tem essa fama de ser um povo organizado, limpo e tal. Então, assim, se tem um lugar que é para ser limpo, que seja tudo organizado, que vai organizar um evento, é o Japão. Então, se foi para ter a Olimpíada, obrigado que foi no Japão que organizaram tudo, fizeram as camas de papelão para o pessoal não ficar fudendo, feito louco, né? Que dizem que na Vila Olímpica o pessoal fica trepando feito louco, miseravelmente, né? Não sei o quê. Tem essas coisas todas, faz festa, não sei o que, pra eles lembrarem que estão na pandemia ainda, tudo isso, ou seja, foi um lugar organizado. Mas, ao mesmo tempo que fizeram isso, eu esperava, quando anunciaram que ia ser Tóquio, tanto que quando todo final de Olimpíada, aparece a próxima sede recebendo tipo como se fosse passando a chave para o próximo, né? E apareceu o primeiro-ministro do Japão, tipo fantasiado de Mario no Rio de Janeiro, né? De Mario saindo de um tubo. Exato. Aí eu, na minha cabeça, já tava inocente, não sabendo o que o futuro reservava pra gente, essa desgraça desse vírus, imaginando que a abertura de Tóquio ia ser loucura, ia ser Goku, ia ser Naruto, ia ser Mario, ia ser o caralho a 4 Pokémon, vai ser foda, vai aparecer tudo aí, Digimon, vai ser Cavaleiro do Zodíaco, porra, vai ser foda, vai ser tudo isso aí, porra, vai ser massa, vai ter um Kamehameha gigante atravessando o estádio, tá ligado? Genkidama. Ia ser foda, entendeu? E eu acho que eles iam fazer isso, tá ligado? Só que assim, no meio, mas eu acho que o japonês pensa, porra, a gente tá no meio da pandemia que levou milhões de vidas, a gente não vai fazer isso, vamos fazer um negócio mais sóbrio, né? Um negócio mais irrespeitoso, entendeu? Então eu acho que o coronavírus tirou isso da gente, da abertura, entendeu? Eu acho que aconteceu isso aí. Eu também tenho essa mesma percepção, cara. E aí, por que eu falo que a abertura do Rio foi a maior da história, né? Porque eu acho que seria essa de Tóquio, cara. Eu fiquei bem, assim, ansioso, assim, cara, eu tava com esse mesmo pensamento. Pela forma que eles fizeram só em receber a bandeira, né? Só na cerimônia de encerramento ali do Rio, cara, já foi quase um evento todo, né? E aí, essa abertura de agora, boa parte da abertura foi homenageando, né? Os profissionais de saúde, por exemplo, os atletas que persistiram mesmo em toda a situação, todas as vítimas, né? Dessa doença e tal, enfim. Cleiton, realmente a gente perdeu. Aproveita e faz o jabá aí, que você fez curiosidades aí das aberturas, né? Tanto das Olimpíadas como... Então, lá no canal, né, Educação Física em Pauta, a gente trabalhou com os estudantes nessa unidade agora, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Até um detalhe que eu ia comentar aqui, que a gente acabou não falando lá no início, mas não tem problema não.
Só para ficar claro aí para a galera, muitas vezes a gente acaba usando os termos Olimpíadas e Jogos Olímpicos e tal, como se fossem a mesma coisa. Isso no senso comum, né? O jornal fala e tal, a gente acaba aprendendo e repetindo isso, mas só a título de ilustração. Olimpíada seria o intervalo entre um evento e outro. Então, por exemplo, do Rio 2016 até Tóquio, agora 2020, esse intervalo é a Olimpíada. E aí, para edição, a gente usa o termo Jogos Olímpicos, né? Mas, enfim, um detalhe que, no senso comum, a gente usa como se fossem iguais e tal, né? A própria mídia esportiva também trata tudo igual. É tipo a final do Super Bowl, né? Exatamente. Seria aí, assim, se fosse assim, tipo, é a preparação. Isso, é o ciclo olímpico. E aí, Olimpíadas é quando é no plural. Mas é essa ideia aí, o ciclo olímpico, né? E aí, enfim, a gente fez algumas videoaulas lá, né? Para debater com os alunos sobre essas questões dos jogos, né? Que vai para além da competição. Então, a gente falou um pouquinho dessa cerimônia de abertura, né? O que deve ter em uma cerimônia, né? Os protocolos, para que ela serve, como ela foi se desenvolvendo, quais são as modalidades, né? E aí eu foquei no nosso debate lá do canal, eu levei mais para o debate das Paralimpíadas, né? Que ela acaba ficando mais, como eu posso dizer, tem menos visibilidade mesmo, né? Sim. E aí, assim, seguir essa ideia. Bom, como todo mundo tá falando sobre os Jogos Olímpicos, seja na mídia, seja até em outros canais do YouTube, eu vou falar das Paralimpíadas, que aí a gente consegue também abordar um pouquinho. Foi bem legal. Foi um resultado, tive um feedback bem interessante dos estudantes e tal. Muita coisa que a gente foi aprendendo junto, né? Enfim. Massa. Bom demais. Mas e aí, qual era a pergunta mesmo? Além do futebol? Não, ele tá falando da abertura que a gente achou é verdade. Que ia ser grandiosa e tal, mas por causa do coronavírus acabou que não foi. Que foi mais uma homenagem ao pessoal que lembrei que eu ia falar. Que Moab citou as camas de papelão. Vim trazer uma curiosidade aqui. Que na Vila Olímpica foram distribuídas em torno de 160 mil camisinhas para todos os atletas e tal. E aí a cama, né? Ela teve essa piada aí que era a cama anti-sexo e tal. Mas na verdade. O Medina ganhou também? Eu acho que se ele tiver ganhado, ele vai arrumar um probleminha. Saca. E aí a ideia da cama era ser a cama biodegradável, reciclável, uma questão assim, ambiental, né? Só que brasileiro não perde a piada, né? Então assim, cama de papelão e tal, é cama anti-sexo. Aí teve até o atleta do vôlei, esqueci o nome dele agora, que ele estourou nesses Jogos Olímpicos, que ele gravou um vídeo sambando em cima da cama e tal. Esqueci o nome dele agora. Mas enfim, só a título de ilustração aí. Douglas Souza. Isso, esse mesmo. A produção aqui me avisou no ponto. Alô? Sim, alô, não. Aí nós temos a Olimpíada de Tóquio. Pra mim, o grande destaque dessa Olimpíada foi o skate, né? Que estreou como esporte novo. E o surf, né?
Não, assim, o skate e o surf estrearam, mas pra mim o destaque foi o skate, né? Que tivemos a como estreia. Não... Aí, e o Brasil foi muito bem nessa estreia do skate. Isso. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma opinião um pouquinho contrária, assim, ao que a galera... ao que o Brasil avaliou sobre a participação nos jogos. Interessante. Porque esses Jogos Olímpicos, eles ficaram marcados, né, pelo maior resultado do Brasil, né, na história dos Jogos Olímpicos e tal, que conquistou o maior número de medalhas, né? Isso. Conquistou o maior número de medalhas e tal. Mas assim, eu particularmente eu não considero, né, eu não gosto de considerar, porque a gente tem um fato aí que é muito importante, que é a inclusão do skate e do surf nessa edição. Então, assim, se você tirar essas duas modalidades, que elas nunca existiram nas edições anteriores, o Brasil, na verdade, tem um número de medalhas abaixo, entendeu? Sim. E assim, surf e skate já são potências brasileiras já. Brasileiras, isso. Né? Há muito tempo já é porque a gente não dá tanta visibilidade, né, a nível nacional, mas o skate, o surf, assim, o Brasil é muito reconhecido lá fora. Então, não foi surpresa para o mundo o Brasil ter conquistado. Eu acho que foi uma surpresa para o brasileiro que não acompanha o esporte, né? E eu acho que, assim, principalmente no skate, teve toda a questão da Raíssa, né? Pelo fato dela ter só 13 anos e tal, mas assim, ela já veio de um vice-campeonato mundial, se eu não me engano, ou ela ganhou o mundial. Então, assim, ela não era uma zebra. É isso que eu queria dizer, assim. Apesar dela ser muito nova e ela ainda está começando a carreira dela, não foi nenhuma zebra ela ter conquistado aquilo, porque ela é extremamente talentosa e ela tem tudo para ser a maior de todos os tempos no skate, se ela continuar assim, né? Ela inclusive, ela ganhou um torneio logo após as Olimpíadas. Teve um... Foi. Skate Street, não foi? Teve um torneio aí. Que ela ganhou. E aí, se a gente pensar, é claro que eu acho que o resultado foi incrível do Brasil. Mas só no skate e no surf, 2 medalhas que a gente já considerava como garantido não aconteceram, que foi da Letícia Buffoni no skate e do Medina, né, no surf. Então aí seriam mais 2 medalhas que os especialistas na área estavam tratando assim, não, ninguém tira o ouro da Letícia e tal, e ela acabou caindo, teve a questão da lesão, enfim, e o lance polêmico lá envolvendo Medina, né? Isso. Então, para mim, né, se a gente retirar essas 2 modalidades e olhar para as demais, como já acontecia, né, nas edições anteriores não existiam essas 2 modalidades, na verdade o Brasil ficou abaixo do que o rendimento dele em 2016. Aí com a inclusão dessas 2, aí realmente passa, né? Mas, bom, e aí, enfim, esse é o primeiro ponto que tem a divergência, né? E uma outra... não, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, que realmente eu não tinha pensado nisso que você tinha falado, não, nessa questão, não. Mas eu concordo com você. Não é que eu só queria comentar, assim, que apesar de você falou, coisa que acho que foi você que tinha comentado, a questão por exemplo, do atletismo na Jamaica. Que, por exemplo, lá o pessoal já deve acordar pensando no atletismo de uma forma diferente por causa do Bolt. Que, assim, provavelmente por causa da Raíssa, do pessoal ter ganhado a medalha no skate, hoje no Brasil já deve ter gente acordando pensando no skate de uma forma diferente. Eu acho isso positivo. É só esse comentário que eu queria fazer. É muito. O efeito Raíssa, né?
Eu tava até olhando, alguns números aqui, não vou lembrar de cabeça, mas depois, né, da apresentação dela, da competição do skate, o percentual nesses sites de busca, na Netshoes e tal, de clientes querendo comprar skate, comprando equipamentos de skate, a galera praticando nas praças e tal, buscando, aumentou muito. E isso é importante também a gente discutir do efeito do atleta, né? A imagem do atleta. O atleta como um personagem que ele vai para além da competição, né? A visibilidade dele é imensa. E eu acho que nessas edições também, essas edições agora, e eu acho que daqui para frente só tende a aumentar, o atleta ele sendo julgado e ele sendo avaliado cada vez mais pelo que ele faz fora da competição, para além da competição, sabe? Assim, o que ele fala, o que ele se posiciona, enfim, o que o atleta pensa, se ele defende uma causa ou não e por que isso acontece. Eu acho que essa edição também marcou muito esse ponto, né? Principalmente por conta da rede social. A gente tá em casa e tá vendo se o cara tá treinando, se o cara tá, enfim, o que ele tá fazendo e por aí vai, né? É isso que eu ia mencionar, porque assim, todas essas Olimpíadas que a gente falou, até mais ou menos, posso dizer até Pequim, Londres, as redes sociais já, sei lá, Pequim, Londres já existiam, mas não existia uma massificação tão grande. Já agora, você... O impacto que tem hoje. Se você seguisse os atletas no TikTok e tal, você sabia o que eles estavam fazendo na Vila Olímpica. Aí você já sabia, aquele atleta que eu não, infelizmente, lembro o nome do arremesso, aquele arremesso de bola. Né? Darlan Simões. Pronto, você descobriu a história dele, que ele não tinha apoio nenhum e que ele ficava treinando num terreno baldio, tá ligado? Exatamente. Tudo isso você já tem. Se fosse, sei lá, em 1980, você não ia saber essa história dele. Esse tipo de coisa. Já é um contexto totalmente diferente. Porque, assim, eu falo a questão do skate, pra mim foi o destaque, porque, assim, eu falei com o Robson até assim. Porque, assim, Darlan Romani, não é Darlan Simões, não, Darlan Romani. Só isso. Beleza, pode ir. É porque, assim, tem duas coisas que eu queria comentar nessa Olimpíada que eu acho importante. A primeira é a questão da saúde mental e a segunda é a resposta de Robson, à pergunta de Robson. E eu vou falar primeiro do skate. É assim que o skate, o surf também tem um pouco disso, mas eu acho que o surf é menos. O skate, pra mim, eu comentei até isso no episódio passado, eu sempre gostei muito de skate. Já tentei até andar, mas falhei miseravelmente. Eu parei até que eu tô provando o joelho e tal, aí fiquei com medo. Mas assim, eu sempre gostei muito de skate. Sempre pesquisei muito sobre skate, gosto da cultura de skate e tal. E sempre, até onde eu posso, acompanho o skate. Mas o skate sempre foi uma cultura muito marginal. Uma cultura muito deixada assim, a marginalidade. Sempre foi tratado de gente que é vagabundo, que é, sabe, bandido e tal. E o fato de ser incluído na Olimpíada e ter ganho, assim, ter essa visibilidade, pra mim, eu fiquei muito feliz, porque finalmente o skate pode ser, como eu falei até no episódio passado, gourmetizado, entendeu? O cidadão de bem agora finalmente vai deixar seu filho praticar o skate, entendeu? Vai deixar, o skate vai virar uma coisa popular, entendeu? É por isso que eu acho que foi o destaque pra mim. Se ele tivesse ganhado, por isso que eu achei importante ganhar a medalha. E como você falou, o atleta, a Raíssa ter ganhado, porque ela é uma menina também de 13 anos, ela é fofinha. Isso foi extremamente importante, né? Uma menina fofinha, que a pessoa consegue se identificar e tal. Tem simples e tal, tem toda a simplicidade. Exato. Carisma. Tudo isso. Se não tivermos o Bolt, exato, carisma. Ela tirava foto com os outros atletas Ela dançou, pô. Ela dançou durante. Dos outros países, com as outras meninas lá, das outras meninas também e tal. A outra menina de Filipinas, né? Acho que. Exato, isso, entendeu? Então por isso que pra mim foi um destaque importante, entendeu? Que uma coisa é você adicionar, sei lá, o futebol de futsal ou futebol de areia, que são esportes que, beleza, adicionou, mas
galera já pratica, ninguém vai... Ah, mãe, eu quero virar agora atleta de futsal ou de futebol de areia. Beleza, meu filho, tranquilo. Agora uma coisa é chegar... Ah, mãe, eu quero virar atleta de skate. Skate, porra? Vai trabalhar, porra. Seu vagabundo. Vai estudar, é engraçado, porra. Você falou, por exemplo, o cara às vezes chega se desenvolve no futsal e no futebol de areia porque não deu certo, às vezes, no futebol de campo. Tem muito disso. Eu tô falando assim, tipo, por uma criança chegar e falar, ah, mãe, eu tenho um sonho de jogar futebol. Beleza. Agora, eu tenho um sonho de andar, de ser um atleta de skate. Não, vai trabalhar, porra. Entendeu? Você tá vendo a diferença? Por isso que eu acho que foi importante. Que eu acho que se hoje um guri chegar pra mim e falar, mãe, olha, tá vendo, ó, eu posso ganhar dinheiro andando de skate também, tá vendo? É por isso que eu achei o destaque. Só o fato dele... Não, mas isso eu concordo 100%, assim. Eu acho que, em termos de modalidade, o skate foi o que mais trouxe, assim, uma... Como é que eu posso dizer? Fez a gente vibrar mais mesmo. Acho que pela quantidade de brasileiro e tal... e pela competição também ser mais rapidinha ali, a gente conseguia acompanhar tudo de uma vez. O skate foi uma das modalidades que eu consegui acompanhar do início até o final, né? E assim, realmente, cara, o impacto que ele vai trazer é muito grande, assim, né? Vamos ver se a gente consegue manter o skate na mídia, né? Se der certo, a gente consegue realmente muitas mudanças, e principalmente essa questão do preconceito e tudo. Enfim, agora eu ia comentar o ponto. Sim, é interessante a gente observar também que mesmo, né, com todo esse sucesso e tal que ela já tinha, ela não teve um apoio brasileiro, né? Ela tem uma condição de patrocínio e tudo, mas não por políticas públicas de incentivo ao esporte, né? Que esse é um problema que a gente tem também, que é muito grande, né? Acho que agora chegou a hora da resposta da pergunta de Robson. Robson, faça aí sua pergunta novamente para relembrar e a gente discutir. Pronto, porque aí a gente fala nessa questão aqui que Clayton introduziu muito bem, sobre o desempenho do Brasil nas Olimpíadas, né? Vamos lá, eu vou aqui citar rapidamente, só para também contextualizar. Além desse destaque que a gente deu para a Fadinha, né, para a Raíssa no skate, a gente teve ouro na ginástica artística, né, com a Rebeca Andrade. Tivemos o Ítalo Ferreira no surf, tivemos o Isaquias Queiroz, né, na canoagem, não é isso? Canoagem. Isso. Tivemos também a vela também, que já é a família Grael aí domina, né? Tivemos também maratona aquática, né, com a Ana Marcela Cunha. Tivemos também boxe com o Abner Teixeira, né, medalha de bronze, boxe, que foi também um grande destaque pela forma também, até como foi, né, foi uma luta incrível. Tivemos também o Herbert Conceição, que foi também no boxe. Beatriz Ferreira, medalha de prata no boxe. Tivemos Alisson dos Santos, medalha de bronze nos 400 metros com barreiras, né, que não é uma prova tradicional, né, pra gente. Outro cara também muito simpático, né, e também o Pio, né? O Pio, exatamente. Tivemos o tênis, né, Laura Pigossi e Luísa Stephanie, tênis de duplas feminino, que foi bronze, né, salvo engano, foi bronze. Isso. Aí tivemos também, no skate também tivemos Kelvin, né, que foi medalha de prata, né, Skate Street. Teve também o Skate Park, que foi o Pedro Barros, prata também. Tivemos o salto com vara, que o Cleiton também já citou, né, o Thiago Braz, né, foi bronze. Tivemos na natação o Fernando Scheffer, bronze na natação. Também
Como não falar de Bruno Fratos, né? Que também é uma imagem incrível. Pra mim, foi uma imagem incrível, porque eu acompanhei a prova ao vivo. E eu acompanhei com o Gabriel, inclusive. Um salve aí pra Gabriel, que a gente vai estar ouvindo esse episódio. Até Gabriel, como acompanha muito natação, ele se emocionou, pô. E não tinha como ninguém não se emocionar. Não, foi muito bonito. Foi muito bonito. Foi realmente assim, uma história que realmente merecia, né? Essa medalha. No judô tivemos a Maíra Aguiar, bronze. No futebol, enfim, tivemos o futebol masculino. E o vôlei feminino, nós tivemos a seleção brasileira, a prata, né? Eu fiz esse aparato porque, por exemplo, nós tínhamos algumas modalidades que, como o próprio Clayton falou, que até o skate e o surf também tinha assim uma expectativa de mais medalhas, mas a gente tinha expectativa de mais medalhas no judô, mais expectativas de medalha nos esportes coletivos, como vôlei de praia, que não conseguimos nenhuma medalha pela primeira vez, né? Desde que o vôlei de praia foi instituído nas Olimpíadas. A seleção também masculina de vôlei não conseguiu nenhuma medalha. Mais uma vez a seleção feminina, né, não conseguiu a medalha de futebol. Enfim, entre outros esportes que também havia uma expectativa muito grande. E aí, para finalizar todo esse aparato, eu quero destacar uma entrevista que eu ouvi. Eu não vou lembrar agora o nome do ator, mas deixa eu fazer uma colinha aqui, porque seria muita sacanagem. Aí o nosso editor vai trabalhar depois aí para botar no tempo certo. Vôlei de praia masculino. Vamos lá. Que eu achei muito interessante a entrevista que ele deu. Que ele até é bastante experiente. Deixa eu pegar aqui o nome. Alisson, da dupla Álvaro Filho e Alisson. Que o Alisson também já jogou com o Emanuel, se não me engano. Jogou com o Emanuel. E o Alisson, ele deu uma entrevista muito forte com a Federação de Vôlei, né? Dizendo que, olha, alguma coisa aconteceu aqui para o Brasil não ter ganho medalha. É preciso ter realmente uma atenção. As autoridades que fomentam o esporte precisam ter uma atenção, porque meio que não é como se ele estivesse sendo soberbo, mas ele disse, olha, as outras duplas, os outros países evoluíram e nós subestimamos aqui muito as outras equipes, as outras duplas. E aí é nesse ponto onde eu queria chegar, Clayton. Falei tudo isso para dizer o seguinte: quadro de medalhas, ele realmente reflete um resultado para isso? Como é que você vê o quadro de medalhas? Reflete também a questão do incentivo ao esporte? Como é que seria comparando com outras nações aí? E só um detalhe antes de você responder. Para corrigir, durante o nosso episódio aqui, eu citei que os Estados Unidos tinham ficado atrás no quadro de medalhas, mas não. Ficou atrás no Paralímpico. Mas nas Olimpíadas em si, eles ficaram em primeiro com 39 de ouro, a China em segundo com 38, o Japão com 27, Grã-Bretanha com 22. E o Brasil em 12º com 7 de ouro. Mas vamos lá. O que é que você acha sobre a avaliação que a gente faz? Cara, então, assim, muito boa pergunta, né, pra gente pensar aqui e tal, depois de tudo que a gente já foi pensando, de tudo que a gente foi debatendo sobre a história. Eu acho que, antes disso, tem um debate inicial, que é o que a gente considera sucesso e fracasso, né? Parece que é clichêzão e tal, mas eu acho que tem que partir bem daí, assim. Porque assim, se a gente for parar para pensar, a competição do alto rendimento, o que muda uma coisa ou outra assim, principalmente uma final e tudo, são detalhes, sabe? Então, pensando nisso, eu não acho que
o número ele reflete o sucesso ou o fracasso de um país e tal, e de um projeto. Eu acho que, pelo menos assim, eu penso mais por esse lado. Então, por exemplo, o que a gente citou em 2016 lá no salto com vara. O francês, em 2016, ele ficou com a medalha de prata e, se eu não me engano, agora nessa edição ele ganhou a medalha de ouro, né? Então, veja, não é que, na minha opinião, não é que ele fracassou lá e teve sucesso aqui, né? O rendimento dele, eu penso, né, que ele foi médio, ele se manteve. Só que aí na final ali é detalhe, né? É aquela velha conversa que para um ganhar, um tem que perder. E às vezes é um detalhe pequeno. O caso dele ali foi coisa de centímetros e tal. Eu acho que isso não pode ser utilizado para jogar pelo ralo um trabalho. Da mesma forma que uma conquista também não pode ser utilizada para varrer um problema para debaixo do tapete, entendeu? Então, por exemplo, a gente não pode agora, por ter alcançado uma marca histórica e tal, mesmo com esses pontos que eu comentei, a gente não pode achar que assim, não, agora a gente está caminhando em direção ao fortalecimento do esporte e tal, porque na minha análise não é isso que vem acontecendo. E aí, por exemplo, de todos os nomes que você falou, eu acho que a gente tem 2 grupos aí. Um desses grupos, né, que trouxeram medalhas são de atletas consolidados já, né? Então, ou seja, esses atletas eles não são fruto de uma política de incentivo ao esporte, né? Então, igual o caso que você falou, eu sugeriria o futebol masculino ser sub-17. Cara, se acontece uma ideia dessa, se por exemplo o Brasil fala, não, a gente vai montar uma seleção sub-17, sub-18, enfim, fruto dos nossos projetos aqui, do fomento que a gente tem nas categorias de base e tal, e essa seleção ela tem um determinado êxito, a gente poderia falar hoje, poxa, ali é fruto de um projeto, né? E que, por exemplo, não foi o que aconteceu. A seleção brasileira foi lá só com a intenção de ganhar e tudo, e, por exemplo, vai um Daniel Alves, que é um super astro do futebol, multicampeão e tal, para jogar no meio de gente que está começando a carreira, né? Tanto é que virou a piada lá do vovô olímpico. Então a gente tem esse lado. E aí, ao mesmo tempo, a gente também tem alguns atletas que eles são frutos, que serve para a gente pensar também isso, eles são frutos de projetos, né, e de políticas de esporte, só que políticas pontuais. E aí eu acho que tem 2 casos que servem para a gente pensar. Primeiro é o caso da Bahia com o boxe. Isso. Que eu acho que merece ser estudado e ser olhado ali com carinho, né? O que o Estado está fazendo, porque aí a gente volta, né? Uma vez é zebra, só que não foi, né? Assim, a Bahia, ela praticamente É o berço aqui no Brasil. Exatamente, a gente pode considerar como o berço do boxe. Então, assim, o que é feito ali, né? E também a questão da ginástica. Apesar de ter sido uma grande surpresa da Rebeca ela ter conquistado as medalhas, isso é um projeto, e aí, de novo, né, ele é pontual, né, é um projeto que acontece em São Paulo, esse incentivo mais forte e tal, enfim, começou lá, né?
E desde a época da Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, Diego Hipólito, que ele começa a ganhar força e esse projeto ele vai se mantendo. Tanto é que foi um comentário que muita gente da área fez questão de falar, que essa medalha da Rebeca, essa medalha ela começou a ser construída lá atrás, né? Lá com essa galera que eu citei. Então, assim, só que esses dois casos, eles ainda são muito pontuais, não é uma política nacional. Uhum. Tudo bem que o país, o Brasil é do tamanho do continente, mas assim, eu acho que enquanto a gente ainda não tiver essas políticas assim, né, por todo o território, né, e realmente uma política do país pensando no esporte, não só uma modalidade ou outra, a gente ainda não vai ter alcançado esse sucesso esportivo, independente da quantidade de medalhas, né? Que aí vai a minha opinião. E aí, por exemplo, eu posso dar um relato aqui do que acontece nas escolas, né? Por exemplo, hoje a gente não tem o esporte escolar, né, que é um dos primeiros contatos, né, um dos primeiros momentos ali de uma vivência esportiva, de uma competição e tudo. A gente não tem um esporte escolar fortalecido. E aí, por exemplo, às vezes de uma escola isso eu já vi, tá? Não necessariamente aqui em Petrolina, pode ter sido no Rio e tudo, mas, por exemplo, às vezes você tem uma escola que ela tem 1.500 alunos, 2.000 alunos, e ela tem uma fama de ser uma escola super esportiva, por exemplo. Mas aí quando você vai avaliar essa escola, essa fama, na verdade, é por 4 ou 5 desses 1.500, 2.000, que são pensados ali para ganhar título e levar o nome da escola. Bem aquele debate que a gente estava fazendo de Guerra Fria, de Estados Unidos usar o esporte como uma ferramenta para vender a sua ideia. É a mesma coisa que acontece com a realidade escolar, principalmente com colégios particulares, porque o esporte é utilizado como uma grande ferramenta de marketing e de superioridade de uma escola. Só que aí se você for... Desculpa te cortar, que você falou em questão de escolares e tal, eu lembro até que na época que eu estava no ensino médio, eu até ouvi histórias de alunos que eram incentivados para se transferir de escola, né? Às vezes alguns alunos até que conseguiam matrículas em escolas particulares por conta do desempenho em algumas modalidades. Exatamente. Na verdade acontece até hoje, né? Esse tipo de, como é que eu posso dizer, essa ponte, né, que o esporte vai proporcionando e tal, e que a escola usa isso também para dar essa visibilidade. Só que aí, de novo, uma visão pessoal, né? Numa escola de 1.500, 2.000 alunos, você não pode ter apenas 4, 5 que representem aquilo tudo, entendeu? Porque aí a gente chega num modelo de buscar o resultado a qualquer custo, buscar a excelência, que você acaba transformando o esporte numa política de exclusão, né? E, enfim, esse é um cenário que ele vem acontecendo muito. E aí qual é o perigo, né, que a gente vê hoje? Essa falta de renovação nas modalidades, né? Hoje em dia e isso acontece até no futebol, que é o esporte que recebe mais incentivo. Hoje a gente até a Marta falou, né? A Marta também disse, olha, exatamente, não vai ter a Marta. Exatamente. Então, assim, isso começa desse incentivo na formação. Porque aí, e é importante destacar que isso não é um problema do governo atual, né? É um problema crônico do Brasil.
O Brasil, e eu acho que eu falei até isso na edição anterior, que eu participei, mas repito aqui, o brasileiro tem uma cultura que é muito triste, né? Que é uma cultura de ganhar. Então tem um jornalista, não sei se foi o Rizek, mas enfim, que ele até brinca, que ele fala que o Brasil não é o país do futebol. O Brasil é o país do que está vencendo. Uhum. O exemplo agora foi o skate, né? Alguns anos atrás o Brasil era o país do UFC, na época que tinha Vitor Belfort, Cigano, José Aldo, Anderson Silva. Hoje em dia ninguém mais fala do UFC. Quando Gabriel Medina estourou, o Brasil virou o país do skate, do surf e por aí vai. Então assim, aí o que acontece, né? Qual é o problema disso? Até o futebol já sofreu com isso, né? Exatamente. Lembra daquela partida da seleção brasileira no Morumbi, que a torcida jogou as bandeiras no campo? Eu lembro muito dessa partida. Exatamente. E aí, o que acontece? Isso leva a gente a ter na nossa realidade a política de incentivo ao vencedor. E eu acho que esse é um problema grave que a gente tem. Então, por exemplo, nós temos o caso do Bolsa Atleta, que já foi um super avanço, foi um grande avanço. Só que a ideia do Bolsa Atleta, ela tem um problema que eu vejo, é que ela premia apenas aquele determinado atleta que naquele ano conquistou o desempenho, o resultado. Então, assim, falando de outra forma, nessas Olimpíadas de Tóquio, quem recebeu mais incentivo foi quem não precisava. Então, quem recebia incentivo era Medina, era Letícia Buffoni, era a seleção masculina de futebol. Então, assim, e os outros atletas, como por exemplo o Pio, que ainda ganhou a medalha, o do arremesso de peso, né? E vários outros atletas que a gente não teve nem a chance de conhecer mais a fundo, que esses sim precisariam, né, de um incentivo maior, acabaram não recebendo. E aí, principalmente na base, né, investimentos na formação de novos atletas, aí que não tem mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que passa por isso. Eu fico feliz com o desempenho, né, de modo geral, da delegação brasileira. Se a gente pensar nos atletas, eu acho que foi realmente uma edição marcante, uma edição histórica, né, pensando no atleta, mas eu fico, de certa forma, preocupado desse resultado acabar passando a ideia de que, assim, já estamos fazendo o suficiente, entende? Sim. Enfim. E você acha que, assim, trazendo um pouco do que a gente... nesse aspecto, né? Mas, então, a medalha, ela é do atleta ou ela é do Brasil? O que você acha? Eu acho que é uma análise individual, sabia? Eu acho que depende muito do contexto. E aí cada pessoa interpreta de uma forma, né? Por exemplo, um que você citou aí, eu acho incrível o trabalho que a família faz e tal. Acho que vocês já sabem que eu vou citar, mas eu não me identifico com uma vitória na vela, né? Porque eu acho que é uma coisa tão elitizada, né? É uma coisa tão distante da nossa realidade e tal. Um dia desse eu vi até uma piada brincando que nem sobrenome de brasileiro, você não vê um Pereira ganhando uma medalha na vela, você não vê um Silva, né? Enfim, isso acaba gerando esse distanciamento, sabe? Uhum. Então, por exemplo, num caso desse, eu falaria que era mais uma vitória pessoal do que nacional. Agora, por exemplo, o sentimento já foi outro com o skate, com o boxe, com o surf,
que parece que é uma coisa realmente mais nossa, assim, né? Que a gente se identifica mais, né? Com aquele atleta, e o atleta também com o país, né? Ele tem aquela coisa de ter um discurso também que eu acho que influencia muito, sabe? Então, assim... Mas, assim, de um modo geral, eu acho que a gente pode pensar na vitória para o país enquanto para o brasileiro. Sim. Né? Agora, para o governo, aí eu acho que não. É tanto que, apesar do recorde de medalhas, que poderia ter sido muito maior pela expectativa, né? Mas, obviamente, considerando a questão da disputa em si, né? Que tem seus percalços, mas contrasta com o corte de investimento no esporte, né? Exatamente. E você cita aí a questão do Bolsa Atleta. Exatamente. E aí, ó, pensei aqui um exemplo que eu acho que fica legal para a gente pensar isso. Foi o caso da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, quando ganha a Copa do Mundo, né? E se posiciona falando que não iam na Casa Branca, né? Serem recebidos pelo Trump e tal, e que aquela vitória não tinha a ver com o governo, porque aquele governo já tinha... Não vai usar de bandeira, né? Isso. Então, por exemplo, eu acho que aquela realidade a gente consegue trazer um pouco para cá, sabe? Eu acho que as vitórias que aconteceram são vitórias brasileiras, mas não do Brasil enquanto Estado, sabe? Eu acho que dá para a gente pensar um pouco por esse lado, assim. Uhum. É isso. É muito. Era essa vitrine que esses desempenhos dão, né, nesses ciclos olímpicos, que eu acho que é sempre reativa, né? Essa questão relativa ao esporte, da questão de como desenvolver isso em escolas, qual a política realmente que seria mais interessante para a gente não só passar como uma potência no esporte, né, de quadro de medalhas, mas especialmente utilizar o esporte como uma ferramenta de mudança social, né? Algo como a gente discute bastante no episódio da educação física. Exatamente. Eu acho que é uma conversa quase que parte 1, parte 2, né? Uhum. Porque eu acho que o alto rendimento ele deve ser um produto da cultura do país. E aí só um outro... Outro dado para a gente pensar, que serve para a gente pensar, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, você virava uma esquina, a gente batia de cara com um campo de várzea. Hoje em dia, eu não sei onde tem, né? Então, é um exemplo simples, mas que serve, assim, para a gente pensar. Então, assim, se a gente é o país, né, que se reconhece e se valoriza como um país do futebol, e hoje em dia nenhum campo de futebol a gente consegue encontrar, imagina esses outros esportes, né? Então é daí que a gente vai medindo. Então, por isso que eu volto à questão. Pensando no nosso cenário, o resultado do Brasil foi super positivo, né? Principalmente em algumas modalidades aí que tem pouquíssimo apoio. Mas pensando que a gente poderia ser realmente uma potência, foi um resultado ainda muito longe do que a gente pode alcançar.
Exatamente. É isso. E aí, Moab, mais alguma coisa a considerar? Não, depois de tudo isso aí que o Cleiton falou, eu acho que não tenho mais nada a acrescentar, não. Não, só O que eu posso fazer é ficar calado. Um adendo no que você mencionou sobre a questão do skate, até a sua expectativa também em relação a se popularizar mais. E aí é como o Cleiton fala, né, nessa questão dos campos de várzea. Vamos trazer para o skate. Quantas prefeituras vão incentivar, né, nas suas ferramentas, nos seus aparelhos aí municipais, as praças? Quantos vão incentivar a construção de pistas de skate, né? Tem isso também. Exatamente. Eu só complementando o que o Cleiton falou, é que me irrita as Olimpíadas. É que toda Olimpíada o brasileiro vira fã de todos os esportes, adora tudo. Isso. Mas quando acaba, esquece que existem outros esportes, né? Não sabe nem como é que o cara chegou lá. A classificação, o que é que o cara precisou fazer durante 4 anos. Parece que o cara fica em casa, sentado, durante 4 anos. E é um sorteio. Aí quando chega a Olimpíada, ele só levanta da cadeira, vai pra lá, pega um avião, chega lá e ganha a medalha. É isso. Exatamente. E também essa cultura do vencedor, né, cara? Isso me irrita muito, que, por exemplo, às vezes você considera uma pessoa que sei lá, ficou em 5º lugar, 6º lugar, como se ele é tratado como se fosse uma chacota. Mas o cara é o 6º melhor atleta do mundo daquela modalidade, né? Mas no Brasil só vale nem do 3º, só vale medalha de ouro. Prata e bronze é só se o cara não é conhecido, aí a gente aceita. E quantos medalhistas até mais antigos, por exemplo, caíram no esquecimento? Exatamente. Aquele negócio assim, eu acho que a cultura do vencedor no Brasil é o exato oposto da cultura do planejamento. Enquanto a gente tiver a cultura do vencedor, a gente não tem a cultura do planejamento. Quando a gente tiver a cultura do planejamento, a gente vai ter o vencedor. Como consequência, né? O Brasil não tem um planejamento de apoio, de incentivo. A gente nunca vai ter. Eu odeio falar frase clichê, mas algumas frases são clichês porque são realmente de verdade. Mas o brasileiro tem a raça para vencer. Falta o incentivo, entendeu? Uhum. Exatamente. Tanto que a gente tá aí. A gente não tinha motivo algum para ganhar ouro, ganhar prata ou ganhar alguma coisa, mas a gente sempre tá aí ganhando ouro, ganhando prata. Exato. Na força da raça, pô. Porque o cara vai ganhar ouro na canoagem, pô. Porra, onde é que o Brasil incentiva a canoagem? Em lugar nenhum, velho. Exatamente. Cara, e aí, só rapidinho um detalhe, né, que a gente precisa falar aqui, cara, até mandar um abraço, né, pro Natanael e pro Marciano, que são 2 professores que são os organizadores, os fundadores da APA, né, a APA Petrolina. Ah, sim, muito. Que é isso, cara, o exemplo da APA é o que a gente pode pensar. É uma ação individual, né, que ela está começando a ganhar um apoio governamental, uma visibilidade agora, mas já é um projeto de 20 anos, né? E que, assim, a partir do trabalho e do empenho de 2 professores ali que acreditaram no esporte, no atletismo, já conseguiram feitos absurdos. E aí a gente volta de novo àquele debate. Isso é uma política pontual, não é uma política pública de incentivo que criou a APA, né? Isso. E a gente teve agora... Iniciativa particular, né? Diga-se de passagem. Isso, exatamente. Então, assim... E que surge de projeto social, né? Assim, exato. E hoje é o que ainda segura o esporte no Brasil são esses projetos, né? Que o projeto em si é muito bom, mas ele ser o único que é o problema, né? E aí a gente vê assim, como o Moab falou, né? O que falta é a questão faltar um incentivo, né? Um cenário tão grande que,
por exemplo, a APA, com o trabalho dela, sem incentivo, sem recurso, conseguiu já formar muitos atletas e para-atletas, né? Nas Paralimpíadas de Tóquio nós tivemos a Petrolinense indo para lá, que é a Samira. Isso. Então a Samira é atleta da APA e tal. Então, e aí a gente começa a projetar. Imagina uma instituição como a APA a nível nacional, que tivesse presente em todos os estados, né? Pelo menos uma grande sede para recrutar atletas, né, das mais diferentes regiões e tal. Enfim, a gente iria ter um volume, né, absurdo. E aí, assim, pelo que eu acredito, né, é matemática básica. A gente ia ter uma quantidade muito grande. O resultado, ele ia vir naturalmente, sabe? Com certeza. Então, acho que é o caminho mesmo. Resultados indiretos em questão de saúde pública, porque você vai ter mais pessoas para atividade física, em questão de inclusão social, em questão de segurança, especialmente aos jovens. Você tira ali o jovem, às vezes, de um ambiente mais propício a ser vítima ou praticante da criminalidade, na verdade. Uhum. Isso, essa falta de mentalidade que realmente acho que é o que mais irrita quando se fala em ciclo olímpico. E Cleiton, aproveitando que você falou da Samira, não vamos cometer o mesmo ato falho que a nossa imprensa comete ao tratar das Paralimpíadas, né? Exatamente, perfeito. Eu queria começar nisso, tocando nesse assunto também. Sei que a gente já está conversando há bastante tempo, mas é porque acho que o tema realmente merece. São temas assim que... Bom passar rápido. Exato. Mas sabe, Moab, eu acho que é nesses temas que a gente acaba encontrando sempre o propósito aqui desse nosso podcast, que não é apenas um bate-papo, mas é também uma forma de contribuição. E eu acredito nisso, acho que o Cleiton também acredita, e Moab também acredita nisso, de que o esporte é um desses vetores e a gente pode também tá colocando um vetor de mudança na nossa sociedade. E o nosso podcast é isso, a gente quer ter também, ao menos, colocar esse debate sempre em voga, né? Sempre em destaque. Ainda mais logo agora, né, após esse período olímpico, e também não sendo logo na semana seguinte, né? Porque às vezes tem muito disso, né, Cleiton? Uhum. Acho que até o tempo que a gente está gravando esse programa e o tempo que vai ser publicado vai ser propício para a gente estar renovando ainda mais esse debate, porque não fica só atrelado ao recém-início da competição ou à sua finalização, né? Exatamente. Para ser um debate constante, né? E não para falar a cada 4 anos, né? E aí, como Moab, geralmente acontece. Como você vai lembrar no nosso episódio passado, né? Sobre... Porque nós ficamos, né, Cleiton? Não sei se você acompanhou, mas nós ficamos aí mais ou menos um mês e pouquinho sem atividade aqui no podcast, por algumas razões, teve meu casamento, enfim. E no episódio passado a gente foi tentando fazer um apanhado do que aconteceu e nós citamos também os Jogos Olímpicos, né? E aí a gente está aprofundando agora. Mas nós mencionamos, e aí eu queria também sua opinião nesse sentido, sobre, por exemplo, o Sport TV, ele dedicou, salvo engano, foram 4 canais, não, 4 ou foram 5 canais, acho que foram 4 canais, só para as Olimpíadas. E aí dava mais ou menos 16 horas de diária os esportes. E nas Paralimpíadas, eles dedicaram apenas um único canal no Sport TV e que mal dava 8 horas diárias de transmissão. E aí, onde a gente também se questiona, né? Porque se gosta muito de falar, né, dos atletas, de dizer que são os vencedores, né? Os vencedores ali das suas dificuldades, né, que superaram algo que até já está até sendo questionado, né, essa forma de você se dirigir ao atleta paralímpico, né? Eu acho deixa eu só comentar antes de Cleiton, que eu acho que Cleiton deve ter uma opinião mais embasada que a minha, assim,
Nesse episódio, assim, eu não comentei de Paralimpíadas e foi do ponto de vista de minha parte, foi proposital, porque, assim, eu acho que essa questão de Paralimpíadas é muito acima de questão de Olimpíadas, de esporte. Eu acho que passa sobre uma questão de inclusão eu não sei nem se a palavra é certa se usar essa, mas do deficiente, que eu acho que essa palavra não é mais correta se usar, do deficiente, da pessoa com deficiência, né? Tá, no ambiente da sociedade, entendeu? Que na verdade todo mundo é deficiente. Eu sou deficiente, você é deficiente, todo mundo tem uma deficiência em algum lugar. Todo mundo tem, eu acho que são só pessoas diferentes. Todo mundo tem uma diferença, e determinar uma pessoa dizer que só porque ela não tem uma perna, um braço, dizer que é deficiente é uma imbecilidade. Então, assim, eu acho que falar de Paralimpíada é falar de um assunto muito maior, que é essa questão, e que eu pessoalmente não tenho experiência nem lugar de fala sobre isso. Por isso que eu pessoalmente escolhi não falar sobre, entendeu? Mas acho importante a realização da Paralimpíada, e acho vergonhoso o fato, como você falou, do Sport TV, e não tá criticando a Sport TV, está criticando a mídia em geral, todo o aparato midiático, porque se o Brasil foi bem na sua Olimpíada, sempre nas Paralimpíadas ele é muito melhor, sempre tá no top 10 de medalhas. Exatamente. Sempre tá lá. Se você quer que o Brasil, se você é ufanista nesse ponto de torcer pro Brasil, você tem que torcer na Paralimpíada, que o Brasil é uma potência realmente lá, uma potência olímpica. Então deviam dar mais audiência nas Paralimpíadas. O que eu tenho a falar sobre Paralimpíadas é isso, assim. Assisto Paralimpíadas também da mesma forma que assisto Olimpíadas, pra mim não vejo diferença alguma, e da mesma forma que foi essa Olimpíada de Tóquio pra mim, foram as Paralimpíadas de Tóquio pra mim. Não consegui assistir quase nada por causa de horário, que é 12 horas de diferença. Você tá ficando velho? Não tô ficando velho não, pô, é porque é isso aí. Entendeu? Mas assim, eu assisto as Paralimpíadas pra mim e não... É o que eu falei. Pra mim, tem a mesma emoção da Olimpíada, e torço da mesma forma. É isso. É o que eu falei. Pra mim, eu não sei se talvez é um tema de outro episódio de inclusão, das pessoas com deficiência na sociedade, eu não sei. Mas pra mim é um tema maior do que provavelmente falar sobre só esporte, entendeu? E Olimpíada, Paralimpíada. Aí, Cleiton, pode aí dar sua opinião. Não, eu tava pensando aqui nessa fala e tal, e eu concordo, assim. Eu acho que se o esporte em si, ele já serve pra gente pensar coisas além do esporte, né? O paradesporto, então, é mais ainda, né, cara? E aí, assim, o que vocês comentaram no início, né? A forma de abordar o tratamento e tal. Eu também não sou um estudioso, né, de esporte adaptado, ou, enfim, do debate todo sobre deficiência, mas algumas coisas a gente vai estudando, vai tendo contato. E aí, por exemplo, um tema que ficou muito em alta agora, que foi interessante, foi o debate sobre capacitismo, né? Uhum. Que é justamente o fato da gente olhar para aquela pessoa e só enxergar a deficiência, né? E aí também, assim, e aí uma série de atletas e pessoas com deficiência também utilizaram as redes sociais para compartilhar, né, os conhecimentos, aproveitaram esse momento para se abrirem e dizerem o que pensam sobre as formas de tratamento, enfim. Então, por exemplo, a gente ainda tem um hábito, né, de tipo chamada especial, de achar que como é que eu posso dizer, tratar o feito do atleta como
Tratar como se fosse uma criança, né? Assim, como se fosse... Isso, sabe? Um doente, né? Isso, não olhar pro atleta como um atleta. É um pouco disso, é tipo assim... Aquela frieza, tipo assim, ó, a modalidade dele é essa, esse foi o desempenho dele. Foi assim. Ou então até... sabe aquele como eu posso dizer, aquele preconceito disfarçado de elogio, que às vezes a gente nem percebe. E tipo assim, caramba, fulano consegue fazer isso mesmo sendo desse jeito, sabe? Esse mesmo assim que também revela muito dessa ideia, desse debate que é muito amplo, né? Que a gente, inclusive, a sociedade de modo geral deveria ter mais propriedade para falar sobre isso, né? Que é o debate do capacitismo. E aí, essa questão da mídia, eu acho que ela é uma via de mão dupla, sabe? Ela, ao mesmo tempo, se ao mesmo tempo a mídia não dá essa visibilidade, eu acho que ao mesmo tempo também não existe uma demanda da sociedade, sabe? É uma retroalimentação. Eu acho que, por exemplo, os 5 canais dos Jogos Olímpicos, né, se você pegar, sei lá, a pior modalidade que deu menos audiência, deve ter sido maior do que um único canal das Paralimpíadas, sabe? Então tem muito desse lado também. Eu acho que a mídia ela deveria dar mais espaço, né? A mídia esportiva, né? E aí fica aqui até a crítica, né? O Sport TV, por exemplo, ele é 80% futebol TV, né? Aliás, futebol masculino TV. Isso. Eu falei para Robson no episódio passado que se eu fosse assim, esses bilionários, sabe? Sheiks árabes, eu comprava um canal de televisão aberta. E eu passava, esse canal ia ser um canal só de esporte, mas eu passava todos os esportes, menos futebol. Pois cara, a gente precisa dar essa visibilidade. Mas eu tava pensando assim, talvez eu passasse futebol, mas futebol feminino, ou tipo Série D, Série C, essas coisas assim. Mas, isso é outro detalhe, né? É assim, é o futebol masculino do Sudeste. Então a gente vê o tanto de coisa que é invisibilizada, né? Quantas segregações existem, né? E tem um detalhe, que é Sport TV, que é Futebol TV do Sudeste, que é um canal por TV por assinatura, que é pago. Isso, pois é. Então... Você falou nisso, mas é só... Por exemplo, nós temos um campeonato nacional que, se tiver o devido incentivo, pode ter uma audiência tão grande quanto que é a Copa do Nordeste, que é um sucesso. Exatamente. E cara, aí você pegou no ponto perfeito, né? O que tem acontecido com o futebol do Nordeste que ajuda a gente a pensar qualquer outra modalidade, né? Foi feito o que é para ser feito, né? Planejamento a longo prazo, investimento, né? Um fortalecimento da competição. Exatamente. Hoje a gente tem 5 ou 6 clubes na Série A: Bahia, Ceará, Fortaleza, Esporte. Então, assim, fora os que podem subir da Série B agora, né? Então, que isso mostra o resultado de um investimento. Só que é esse ponto, é a longo prazo, né? A gente não vai... Se o Brasil começar a investir no esporte agora, não é pensando em ser uma potência já em Paris, em 2024, né? É para começar a pensar lá para 2030, 2035, né? 2040, para virar uma potência, né?
Enfim, e aí o problema é esse. Mas aí entra o que você falou, é a cultura do vencedor que a gente tem, né? A gente não tem a cultura do planejamento, né? Exatamente. Mas tem uma questão de mudança de cultura. Mas assim, a gente falou muito, foi um episódio muito bom, mas vamos. Nós chegamos, né? A nossa cota. Vamos finalizar aqui. Só para finalizar aqui, eu queria mencionar que em 2024, a próxima Olimpíada, a 33ª, os 33º Jogos de Verão vão ser em Paris. Em 2028, os 34º Jogos vão ser em Los Angeles, nos Estados Unidos, novamente. E em 2032, vão ser em Brisbane, Austrália. É isso que temos até agora. Se, né, não aparecer mais nenhum vírus, mais nenhuma guerra, alguma coisa aí no meio, né? Um asteroide, ETs. Sério? Eu sempre tenho esperança, cara. Aí até lá, quem sabe uma dessas aí estamos acompanhando. Opa, olha aí, né? Já pensou? Né? Cara, olha, tá maior do que o Flow. Mas agora ainda temos... Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Deixa eu falar minhas datas, que eu separei duas datas aqui rapidinho, só pra falar. Rapidinho. A primeira data que eu selecionei foi dia 10 de setembro de 1945, que foi o nascimento de José Montserrat Feliciano Garcia, mais conhecido como José Feliciano, que é um cantor e violonista porto-riquenho. Eu só mencionei porque eu gosto bastante dele. Ele é como eu mencionei, um violonista. Violonista, pra quem não sabe, é quem toca violão, porque às vezes eu confundo quem toca violino. Quem toca violino é violonista. Eu acho que você já mostrou violinista. Violinista. Eu gosto bastante dele. Ele tem uns covers muito bons. Ele tem uns covers muito bons. Covers de The Doors, Light My Fire, California Dreams. Eu recomendo bastante. É bem tranquilo, bem legal pra quem quiser ouvir. Recomendo que pesquisem no Spotify aí, ou no seu serviço de stream preferido. E tem uma curiosidade, que ele é cego. Ou seja, ele aprendeu a tocar violão e tudo cego. Autodidata, aprendeu isso cego. É uma coisa que eu pessoalmente acho incrível. Essa é a minha recomendação aí. José Feliciano, recomendação no bloco de dados, tá? José Feliciano. Boa. E outra data que não é bem uma data, que eu vou falar nos outros episódios durante esse mês todo, que esse mês é o mês do Setembro Amarelo, que é o mês do dia, que é, na verdade, o dia 10 desse mês é o dia do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, mas o mês inteiro é o mês de Setembro Amarelo, que é o dia que é o mês que foi escolhido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, para prevenção do suicídio. É importante mencionar que no Brasil são mais de 13 mil suicídios por ano e mais de 1 milhão no mundo. Então, assim, se você está sentindo algum problema, alguma dificuldade, não tenha vergonha de procurar ajuda, de falar com alguém e procurar uma ajuda profissional, que se sentir triste não é nenhum problema, não é nenhuma vergonha. Todo mundo passa por problemas difíceis e procurar ajuda é sempre importante. Sempre tenha pessoas para falar e para se abrir. E é isso. O Setembro Amarelo tá aí para se conscientizar sobre isso, mas todos os meses é importante também essa lembrança. É isso que eu trouxe aí pra gente. E você, Excelente. Excelente, Moab, excelente. E é isso, cara. Às vezes, por mais que você não tenha a iniciativa de procurar uma ajuda profissional para algum problema que você está passando, conversa com alguém da tua família, com algum amigo, enfim, com alguém que você tenha uma abertura maior, seja um professor, enfim. Mas não acumula, não deixa o problema por debaixo do tapete, porque ele sempre aparece, né? E é isso. Foi uma boa lembrança, Moab. Parabéns, cara. Muito bom. E você, doutor? Eu trouxe 3 datas aqui e, na verdade, todas aconteceram com esse simbolismo muito pesado, que é o 11 de setembro. Mas é o 11 de setembro de 2001
é o 11 de setembro de 1987 e é o 11 de setembro de 1973. Eu vou começar essas coincidências. Eu vou começar, inclusive, Cleiton, acho que depois pode ser até interessante aí para um vídeo teu. Pra o que contou? Que pode ser interessante para o Cleiton abordar no canal dele. Essa Opa! de 11 de setembro de 1973. 11 de setembro de 1973 marca o início da ditadura chilena, né? A ditadura de Pinochet. E, na realidade, o que eu queria destacar não é em si em relação à data, mas foi uma postagem que eu até compartilhei no Instagram aí com o Moab, uma postagem do perfil Bola Parada, né? O @Bola Parada. Pode estar procurando aí no Instagram, que você vai achar que tem muitas histórias curiosas aí envolvendo futebol. E é um dos exemplos, né, de como também o esporte ele tá em volta, né, de tudo que acontece na nossa sociedade e do que está ao redor. E especialmente o futebol, porque é algo, como a gente já pôde nos episódios, que é muito popular, e na América Latina, especialmente nessas décadas de chumbo, né, dos regimes totalitários aí, ditatoriais, aqui na América Latina, o futebol teve um papel crucial. E nessa postagem que eles fizeram no dia 11, né, de setembro, esse último dia 11 de setembro, falando sobre a ditadura chilena, eles destacaram a história do atacante Carlos Caselli, eu acho que é assim a pronúncia. Ele era declaradamente racista, e o regime ditatorial de Pinochet na época, como ele era um jogador muito popular, ele jogava pelo Colo, o principal clube chileno, um clube de grande destaque que cedia a maioria dos jogadores para a seleção chilena. Ele era um desses destaques, e como a ditadura não poderia puni-lo publicamente por ele ser um ícone, né, popular, e inclusive ele até se viu forçado a foi se exilar na Espanha, por onde também teve uma breve passagem em alguns clubes na Espanha. Mas enquanto ele esteve fora, uma forma que o regime de Pinochet tentou de atingi-lo foi sequestrando os pais do Caselli, submetendo-os à tortura. E anos depois, quando ele retorna, já no final da ditadura, quando a ditadura já havia maior resistência popular, né, a ela, o Caselli ele estrelou um comercial que pedia o apoio da população, né, para votar no plebiscito contra mais um mandato do Pinochet, mandato entre aspas, né? E ele estrelou nesse comercial, aparecendo ao final desse comercial dizendo não, que era justamente dizendo não à ditadura, dizendo não. Ele apareceu, desculpa interromper, ele apareceu no comercial junto com a mãe que foi torturada. Isso, com a mãe que foi torturada, passava torturada, e no final então aquilo impactou muito a sociedade chilena, e que passou a usar o Estádio Nacional como uma forma de resistência. Vamos lembrar também, e a postagem faz referência a isso, que o Estádio Nacional do Chile era um dos campos utilizados pelo regime como campos de execução, né, dos inimigos da ditadura na época. E isso foi tão forte, essa campanha publicitária e essa influência que o futebol teve, que durante essas campanhas contra a ditadura, faixas eram expostas no estádio, e uma delas se tornou inclusive um letreiro que está até hoje na arquibancada, para que sempre que o torcedor vá ao estádio ele se lembre desse período, que a frase diz mais ou menos assim: um pueblo sem memória é um pueblo sem futuro. Gostou da minha pronúncia? Gostei, muito bueno. Perfeita. Graças. Então, assim, é a forma que o futebol, né, e que o povo chileno se utilizou para lembrar dos horrores da ditadura. E eu destaquei isso para que a gente possa
ter aí um exemplo do que é a questão da memória, algo que a gente sempre trata aqui nos nossos episódios, que é essa questão da memória do que é o nonosso passado, para a gente realmente ter alguma perspectiva. Só pra... desculpa se você vai mencionar mais outras coisas, mas eu gostaria só de parabenizá-la aí, porque a memória é importante, principalmente nesse episódio que tu falou, dessa questão de incentivo ao esporte, lembrar, né, dos atletas olímpicos que passaram, não só dos que venceram, né, de todos que construíram a história olímpica, que é pra gente pudesse, pelo menos, criar uma história olímpica para que no futuro talvez a gente chegasse a algum lugar, né? Mas enfim, continue aí, né? E continue. Ainda... Perdão pela interrupção. Que é isso, né? Sempre bem-vindo. Ainda trazendo esse simbolismo, lembro sobre essa questão da memória, da resistência. 11 de setembro é a minha próxima data, que é o 11 de setembro de 1987. Essa data é a data em que marca aí o falecimento, né, de um dos ícones, né, que eu carrego, que é Peter Tosh. Peter Tosh, um dos precursores aí do reggae, né, jamaicano, junto com Bob Marley, e assim, fez parte dos Wailers, né, a formação original dos Wailers. E Peter Tosh foi um símbolo também de resistência. Aí já ia até esquecendo aqui de mencionar rapidinho, Mário, que eu acabei dando um branco aqui. Rapidinho. E acabei esquecendo de mencionar que era Peter Tosh, Bob Marley e Bunny Wailer, né, que fazia esse trio aí que acabou originando o Wailers. E Peter Tosh, depois que saiu dos Wailers, ele teve um impacto tão grande quanto o próprio Bob Marley, né, para o mundo do reggae. E há até uma comparação. Então, muito se diz que é como se Bob Marley estivesse para o Martin Luther King e o Peter Tosh estivesse para o Malcolm X, né? Ambos têm pautas, né, muito parecidas, mas a ênfase de cada um é diferente, né? Então o Peter Tosh, ele sempre teve essa alma mais de ataque, né, por exemplo, e de defender muito, né, sobre aquilo que ele acreditava, especialmente na pauta da maconha, na pauta dos movimentos civis também do povo negro, né? E a música dele é uma música muito carregada de resistência. E eu, depois que eu passei a me aprofundar um pouco mais nas músicas de Tosh, assim, é incrível como é um complemento com aquela filosofia que você já pega do Bob Marley, curte, do reggae, sabe o que eu estou falando, né? E depois aí espero que a gente possa até aprofundar. Não vou dar spoiler aqui dos nossos projetos, né, Moab? Mas em breve aí tem novidade aí relacionada à música. Mas é isso, ele faleceu 11 de setembro de 1987, quando foi rendido em sua casa por um grupo gangster que tentou roubar, né, uma quantia em dinheiro. Ele se negou a dar essa quantia em dinheiro. Ele obviamente já era em 87 ele já tinha o status de superstar. O reggae também, logo após, né, o grande impacto de Bob Marley, também já tinha o seu lugar, né, de destaque. E Peter Tosh já era lenda, né, viva. E no momento em que ele foi rendido, ele reconheceu uma das pessoas que fazia parte dessa gangue, que muitos dizem que ele havia até ajudado financeiramente. Então você vê, o cara que foi ajudado por Peter Tosh estava ali querendo cometer um roubo e acabou tirando a vida dele e de mais 3 pessoas. E é isso. Para quem não conhece a obra de Peter Tosh, não fique preso só ao Bob Marley, a outros ícones, mas Peter Tosh é a obrigação de todo mundo que gosta de reggae se aprofundar. E a outra data é 11 de setembro de 2001, que marca
agora, nesse ano, marcaram 20 anos do atentado terrorista às Torres Gêmeas, né? Que não se resumiu só às Torres Gêmeas, teve o Pentágono também, teve também um outro avião que acabou caindo numa área descampada, mas que tinha o destino provavelmente ao Capitólio. Perdão interromper novamente. Essa data aí, adiantando logo, a gente vai fazer um episódio sobre, né? Isso. Mas não quero, justamente por isso, não vou me aprofundar muito. Apenas para deixar esse marco, né, que foi a data que passou, e que através desse evento aí nós temos consequências gravíssimas até os dias de hoje, que mudou tudo. Mudou o mundo de uma forma geral, assim, e a gente fazer um panorama do que mudou e por que mudou. Exato. Né? E coincidentemente, fez 20 anos no ano que os Estados Unidos está saindo do Afeganistão, né? Do Afeganistão, exatamente. Tem esse outro detalhe também que vai ser abordado nesse futuro episódio aí. Exato. Mas é isso. É isso, cara. Agora vamos pro nosso bloco de que, Robson? De recomendo ações. E aí, cara, o que é que você tem? Vamos começar por Cleiton. Claro, exatamente. Vamos fazer aí a... O que é que você tem para recomendar pra gente, Cleiton? Bora, então, já que o tema foi Jogos Olímpicos, né, eu trouxe, a gente já acabou até falando ao longo do episódio, mas deixo aí como indicação o filme Raça, da Netflix, né, que conta a história de Jesse Owens, e aí a gente consegue entender um pouquinho de Olimpíada, entender um pouquinho de nazismo, né, racismo, segregação racial nos Estados Unidos, é bem legal. E aí também falando de futebol, que a gente falou um pouquinho, qualquer obra do Eduardo Galeano é fantástica, né? Mas sugiro um livrinho pequeno chamado Futebol ao Sol e à Sombra, em que ele vai desenvolvendo crônicas, contos e tal, sobre o seu olhar sobre o futebol, e principalmente futebol na América Latina, né? E, enfim, fica como sugestão aí pra galera que tá ouvindo, e vale a pena, viu? Porque são 2 obras fantásticas. Boa. E você, Dr. Robson, quer que eu vou ou você vai? Eu vou, porque eu ia até pedir desculpa, eu não ia ter recomendações, mas me veio uma. Eu vou recomendar não gosto de dizer concorrente, né? Até porque a gente não é nada, nós somos um bosta. Não. Você tá com a mentalidade de vencer. A gente criticou o brasileiro com essa mentalidade de querer ser o primeiro. É verdade. Querer isso, não existe concorrência, existe espaço para todo mundo aqui. Vai. Exatamente, mas é isso, é justamente. E eu quero justamente aqui indicar um podcast sobre, que é o podcast Ciência Sem Fim. Então, para você que... Eu já até fiz essa indicação relacionada ao canal do YouTube dele, que é o Space Today. Então, eu estou falando do professor Sérgio Sacani. Para quem não conhece, dá um pulinho no YouTube. E agora ele está com esse projeto aí do Ciência Sem Fim, que é um podcast. Ele faz parte dos estúdios Flow, né? Que o Flow agora é um agregado, né, de vários podcasts. E aí tem esse agora voltado só para a ciência, e que está realmente super, super bem apresentado pelo Sérgio Sacani, que é um cara que divulga muito a questão da astronomia aqui no Brasil. Inclusive eu até comprei curso dele. É muito boa abordagem. Você fica apaixonado realmente pela forma como ele explica ciência, né? Então é isso, para você que tem curiosidade sobre o mundo da ciência, podcast Ciência Sem Fim. Pronto, eu vou lá. Nós tivemos a Olimpíada em Tóquio. Então, como é Tóquio, Japão, e eu sou um grande apreciador de mangás, animes, etc, vou começar com a minha recomendação. Nada melhor do que um mangá /anime. Que é isso, cara? Você não. Mas minha recomendação... Essa piada já foi usada no episódio passado. Né? Assim, quando as pessoas falam de anime e hentai, as pessoas têm uma noção que anime é uma coisa e mangá é uma coisa só, assim, é coisa exclusiva. Na verdade, anime quer dizer... Perdão.
Não corta não. Anime quer dizer desenho. E mangá quer dizer revista em quadrinho, é isso. E dentro dessas coisas existem categorias. E dentro da categoria de mangá, você tem a categoria de mangás e animes, consequentemente, esportivos. E dentro dessa categoria eu vou recomendar um mangá / anime esportivo, que chama Slamdunk. Slamdunk é um anime / mangá sobre... É do Ibrahimovic, né? Slam. Caralho, velho. Que bosta. Sobre basquete, cara. Opa, tem os Super Campeões, né? E tem esse aí. Tem Super Campeões. Esse é muito bom. Eu tenho um mangá do Slamdunk, ele é muito bom. É uma história de um cara que ele é delinquente, líder do gangue, só que ele é impopular com as garotas. Aí ele, para ficar popular, o que é que ele faz? Ele é convencido por outra pessoa da escola, porque ele é um cara alto, a entrar no time de basquete. Aí esse mangá vai relatar a história dele dentro do time de basquete e as histórias dele no colegial. É muito boa essa história. Chama Slamdunk. Você devia se ligar, porque dunk é uma coisa que você faz no basquete. Você faz um dunk, entendeu? Você bota aquela enterrada, entendeu? Slamdunk é uma recomendação de um anime / mangá. Outra recomendação minha também, já que Tóquio, Japão, é jogos do Japão. Mario, Street Fighter, etc. King of Fighters, essas coisas. Tudo isso aí. Faça cosplay. Né, também, faça cosplay. E dentro da temática aí, esse Slamdunk foi dentro da temática do episódio. E dentro da temática do episódio, eu fui lembrando de alguns filmes. Já os indicados aí ao longo do episódio, teve Monique, né? Que eu indiquei. O Triunfo da Nação. O nome do filme é O Triunfo da Vontade, caralho. Que se você quiser assistir, assista, mas lembra que é um filme nazista, feito por um nazista, durante o regime nazista. Tem esse detalhe. Mas tem outros filmes também que eu queria indicar. Um deles é Tônia, que é feito por Margaret Robbie, que é conhecida como Arlequina, né? Que é um filme muito bom, que ela foi até indicada ao Oscar, se eu não me engano, pela sua atuação. Ou foi alguém do filme, não tô lembrado. Que ela é uma atleta que ela é forçada pela mãe a ser atleta da patinação de gelo, que é dos Jogos de Inverno e tal. É uma história muito triste sobre ela, sobre Tônia. Ela e a Margot Robbie interpreta muito bem essa atleta, a Tonya Harding. Vale muito a pena. Esse filme é muito bom. Eu falei do Monique. E se você viveu no Brasil entre 1990 e 2000, você já deve ter visto esse filme, mas eu não posso deixar de recomendar, que é um filme excelente, que é Jamaica Abaixo de Zero, claro. Cara, é verdade. Clássico. Né? Aí você já fala de tudo. Olimpíadas de verão, né? Falamos de Peter Tosh agora aqui. Não Jamaica, sei se todo mundo já viu esse filme, mas é isso aí. É a história, né, do time da Jamaica que consegue a classificação para as Olimpíadas de Inverno, para o bobsled, para aquele trenó, né? De coisa. É esporte? Mas o que aconteceu, né? Vamos. Então. Aí o filme tem trilha sonora de Jimmy Cliff, né? Que era I Can See Clear Now. Eu acho que o Brasil inteiro já viu esse filme, mas mesmo assim vale a pena rever, que é um filme muito bom. Aqueles filmes feel good, né? Que o cara vê, sai bem do filme depois de assistir. E vale a pena essas indicações aí. É aquele que você começa a assistir no almoço e você vai até o final dele. Exato. Essas aí, minhas indicações. Boa. E com isso nós encerramos mais. Cara, pois nós encerramos. Que encerramento. É isso aí. Porra. Pois é. Isso foi uma maratona, né? Mas assim, calma, não. Vamos encerrar o episódio ainda não. Vamos falar de uma coisa que a gente não falou. Não falamos. Não falamos, eu quero terminar o episódio falando disso aqui. E o curling? E o curling? Sim, e aí? É esporte?
É esporte, o curling é esporte, e o melhor esporte. E uma coisa que eu descobri do curling, que eu pensava que aquela vassoura era pra acelerar a pedra. E ela não é pra acelerar a pedra, é pra diminuir a pedra, a velocidade da pedra. Olha a pedra. Olha a pedra. Era só isso que eu queria comentar do curling mesmo. Obrigado. É isso. Cleiton, muito obrigado mais uma vez. Pois é. É isso, gente. Eu que agradeço. Enriqueceu Sempre muito muito, bom estar cara, aqui. Pois é, cara. Bater papo, principalmente quando é uma galera tão boa assim, a gente vai, quando o assunto é bom, a gente vai e perde até a hora, né? Sempre tem o costume de falar pra caramba. Ó, quem Mas sabe, agora, muito pra bom. provar como eu não penso pequeno, quem sabe, pra provar como eu não penso pequeno, quem sabe quando a gente tiver o nosso estúdio, a gente na conversa ao vivo e tal, a gente não toma até uma cervejinha, aí vai render mais ainda. Pô, cara, aí tem que começar meio-dia pra ver se acaba meia-noite. Aí sim. Pois é. Mas é isso, obrigado mais Mas uma vez, é Cleiton, pela Obrigado, Cleiton. por Valeu, você cara. Eu que ter agradeço aí. enriquecido aqui